Irmãos, e todos vocês que estão assistindo esse culto, todos vocês que estão no conforto do seu lar, agradecidos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor. Somos felizes porque temos um Deus que peleja por nós. Somos felizes porque temos um Deus que trabalha por nós. E é um momento de muita alegria estar com os irmãos, compartilhando em meio a esse isolamento obrigatório, essa pandemia. Nós estamos pedindo a Deus que Ele dê uma solução e que possamos chegar ao fim e voltarmos ao nosso cotidiano normal. E eu queria ler com os irmãos 3 textos da Palavra de Deus, como foi divulgado no grupo. Eu vou falar nesta noite para os irmãos sobre engarrafamento espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas eu quero te dizer, eu quero te mostrar nesta noite que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de prodígios, de sinais e de maravilhas. É um Deus que está disposto a nos ajudar no trânsito desta vida. Eu queria ler com os irmãos em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14 e o versículo 24. Êxodo 14, versículo 24, diz assim: E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou, tumultuou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Outro texto que nós vamos ler em Juízes, capítulo 6, aliás, 2 Reis, capítulo 6, livro de 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 14. 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 14. Nos diz assim: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E o último texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 12, Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, e o versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós lemos 3 textos das Escrituras. E no primeiro texto nós vemos que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Faraó colocou os seus carros e seus cavalos atrás, e Deus viu aquela situação, e diz a Bíblia que Deus interviu e fez com que os carros de Faraó andassem com dificuldade. E nós sabemos que quando o nosso carro, estamos no trânsito e o carro está andando com dificuldade, a gente provoca um engarrafamento. Nós vimos também no segundo texto que nós lemos em Reis capítulo 6, que quando o rei da Síria
cercou a casa de Eliseu para prendê-lo, Geazi viu muitos carros e teve medo. E foi dizer a Eliseu, e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Eliseu viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E nós vemos também, no livro de Hebreus, capítulo 12, que deixemos todo embaraço, todo peso, que nos deixa, em outra versão, vagarosos. Então, meus irmãos, nós entendemos que nesses 3 textos existem dificuldades propostas na nossa vida espiritual, propostas na nossa vida de relacionamento com Deus, e que nós passamos por muitas dificuldades espirituais. E os irmãos sabem que o trânsito que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes nós passamos 1 hora para sair daqui para o centro da cidade, muitas vezes, porque acontece acidente no percurso, uma batida. Então isso causa no trânsito um engarrafamento muito grande, e isso prejudica a nossa ida e a nossa vinda. Então, falando sobre esse tema, engarrafamento espiritual, eu queria entrar neste assunto em Daniel capítulo 10, versículos 11 e 13. E o homem me disse, e eu quero dizer para os irmãos que há engarrafamento espiritual na esfera celestial, e existe engarrafamento espiritual que nós não vemos na esfera espiritual. Daniel capítulo 10, versículos 11 a 13 diz: E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você começou a orar, por entendimento e se humilhar diante de Deus, o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta da sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Nós vemos neste texto que quando Daniel teve uma visão no capítulo 9, ele ficou tremendo, sem entender, muito perturbado, por muitos dias. Então ele foi jejuar e clamar a Deus e pedir a Deus socorro e misericórdia sobre aquilo. E diz a Bíblia que o anjo chegou até ele no princípio da sua oração. Quando você começou a orar, eu fui enviado para te dar a resposta. Mas nesta minha viagem, nesse meu trajeto até você, houve um engarrafamento, houve um impedimento. O príncipe do rei da Pérsia, que neste texto é o diabo, ele impediu que eu chegasse até você e lhe desse a explicação. Então nós entendemos, irmãos, baseado nesse texto e correlacionando com Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois de assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçado use
a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo, do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então nós entendemos que existem poderes no mundo espiritual, uma esfera espiritual que Geazi não viu. Eliseu precisou abrir os olhos dele para que ele visse os carros de fogo. Acima da nossa cabeça existe um mundo espiritual. E neste mundo espiritual existem batalhas, existem guerras. Quando Daniel começou a orar, Deus disse: vai, anjo, entregar a mensagem, a resposta a Daniel. E nesse trajeto houve um engarrafamento, um acidente de trânsito espiritual. O diabo impediu: você não vai entregar essa mensagem, você não vai chegar até Daniel. E por 21 dias houve esse engarrafamento na esfera espiritual, e o anjo não conseguiu chegar até Daniel para lhe dar esta resposta. Talvez, quando nós começamos a orar, Deus manda-nos a resposta de imediato, mas há engarrafamento espiritualmente. Esse mundo que Paulo fala, os príncipes das potestades do ar, o Deus desse século, ele intervém muitas vezes para que as nossas orações não sejam respondidas, da mesma forma que Daniel passou 21 dias sem obter a resposta da sua oração por causa dessa guerra, desse congestionamento, dessa luta espiritual. Então nós podemos perceber que as estratégias do diabo, os seus planos, as suas manobras, para que a gente se congestione, para que o mundo espiritual se congestione e a resposta, a bênção, a provisão, a providência de Deus não chegue à nossa vida. Lutar contra os governantes, grandes poderes e autoridades do mundo espiritual requer uma peleja, requer uma guerra. E Paulo está dizendo aqui, deixando bem claro, que no mundo espiritual, a resistência a obstáculos, a cones, a acidentes. Da mesma forma que Daniel passou 21 dias para ter a resposta, você pode passar um mês, você pode passar um ano, talvez até hoje. Mas o segredo que fez com que a resposta chegasse até Daniel é o que Paulo fala: persistam em oração em todos os momentos. Persista na oração até que a sua oração seja respondida. Lutar contra os espíritos malignos nos poderes celestiais. Então, essa estratégia do diabo, essa luta contra esses governantes, requer de nós habilidades, disposição, para que a gente saia desse congestionamento, desse engarrafamento, e possamos obter as respostas de Deus. Deus é soberano para entregar e ouvir a tua oração. Mas assim como o diabo, ele impediu que a resposta de Daniel fosse dada por 21 dias, ele pode impedir a tua oração, a minha oração. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, em todos os momentos, em todas as situações, ore. Ore se vestindo da armadura de Deus. Ore mantendo a sua posição espiritual, a sua firmeza, a sua declaração de fé, a sua disposição para orar, para ler a palavra. Coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça, para que você não seja atingido com as astutas ciladas e as manobras do diabo.
calça os pés, os seus caminhos, usando o evangelho da paz. Que por onde você for, a paz esteja com você, a santidade, a graça, o amor, a misericórdia de Deus esteja com você. Calça os pés da preparação do evangelho da paz. Para onde você for, que você vá em paz, que você entre em paz, que você saia em paz, que você viva em paz. Use o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Quando as pessoas disserem que não tem solução, que não tem jeito, que não tem esperança, que você desista, que você jogue tudo para o alto, acredite, creia, use o seu escudo da fé, que com ele você vai vencer os dardos inflamáveis do inimigo, as flechas de fogo do diabo. Eu não sei quantas flechas o inimigo tem jogado na sua vida, em sua direção, mas eu quero te dizer, permaneça crendo, permaneça obedecendo, permaneça servindo, porque Deus, Ele vai ouvir a tua oração e dar-te a resposta que tu precisa. Use como capacete a salvação e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Leia a palavra, durma com a palavra, acorde com a palavra, viva a palavra, entenda, compreenda, fale, pregue, cante a palavra, porque a palavra de Deus dá luz e dá entendimento às pessoas. A palavra te dá força, a palavra vai te dar entendimento para tu entender esse reino espiritual. Por que a tua oração não veio ainda? Usar o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito. Essas armaduras de Deus, só através destas estratégias é que nós vamos encurtar o caminho. É que nós vamos pegar um atalho para chegar até Deus. É que nós vamos vencer e o diabo vai ser derrotado. Assim como ele impediu por 21 dias a oração de Daniel, ele está impedindo que a resposta chegue na tua vida. Mas nós cremos em um Deus que tudo pode, em um Deus que tudo sabe, em um Deus que tudo vê, e Ele está à nossa disposição. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Primeiro, nós temos que fugir do engarrafamento espiritual. Segundo, nós temos que nos livrar de todo o peso e do pecado que nos torna vagarosos e nos levam ao engarrafamento espiritual. Hebreus 12:1, na versão transformada, diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aqui podemos entender um trajeto onde nós estamos dirigindo a nossa vida espiritual. E o autor dos Hebreus, ele está bem claro dizendo: livre-se de todo o peso que torna você devagar, marcha lenta. Não tem coisa pior do que você ir numa estrada e ter uma pessoa a 30 km por hora na sua frente, você avexado, um trânsito enorme atrás e aquela pessoa atrapalhando o trânsito. Muitas vezes, meus irmãos, existem pessoas que o seu carro espiritual só funciona a primeira marcha. Ele vai em 10, vai em 20, vai em 10, vai em 20. Mas a Bíblia é clara quando nos diz aqui que nós temos que nos livrar de todo peso. Se você botar 500 quilos dentro do Fiat Uno, as rodas vão abrir. Ele vai andar com muita dificuldade. Talvez essa dificuldade que nós temos de crescer espiritualmente e progredir espiritualmente é porque nós estamos em um congestionamento, em um engarrafamento espiritual com um peso muito grande nas nossas costas. Eu quero te dizer que esse peso, ele pode ser a nossa devoção, os nossos sacrifícios a Deus não estão agradando a Ele.
Hebreus 11:4 fala que, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. E nós entendemos que Hebreus 12:1 é uma referência a Hebreus 11, onde o autor fala sobre os heróis da fé. E quando ele está dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas estão elencadas no capítulo 11. Então Paulo fala, o escritor aqui fala: livre de todo peso que torna você vagaroso, todo peso que está engarrafando a sua vida. E esse peso pode ser que a sua forma de adorar a Deus, a sua forma de servir ao Senhor, não esteja agradando a Ele. Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que Deus se agradou. Que nós possamos oferecer durante essa pandemia, que nós estamos em casa, que nós estamos preocupados, que nós estamos temerosos, que o nosso sacrifício possa ser vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse peso, ele pode ser a nossa falta de fé, porque Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela está congestionando, engarrafando-se na sua vida espiritual. Esse peso pode ser a existência de algo mais importante do que Deus na sua vida. Hebreus 11:17 fala que Abraão ofereceu o seu único filho a Deus em sacrifício. Talvez a coisa mais importante da nossa vida ainda não tenha sido Deus. E isso se torna um peso na nossa vida espiritual. Consequentemente, nós estamos engarrafando a igreja, o crescimento do reino, engarrafando a nossa vida espiritual, a nossa família. Mas o autor é claro: livre-se de todo peso, que pode ser um culto que Deus, um sacrifício que Deus não esteja se agradando. Esse peso pode ser a falta de fé. E esse peso pode ser algo que esteja na sua vida que ainda é mais importante do que Deus. Esse peso pode ser a falta de amor com nossos filhos. Hebreus 11:21 fala que Jacó, na beira da morte, abençoou todos os seus filhos. Que você possa abençoar a sua filha, o seu filho, o seu pai, o seu esposo, a sua família nessa quarentena. Que os seus filhos possam ser bênçãos para você. Talvez você há dias não fala com um dos seus familiares, está intrigado com alguém da sua família. Isso pode ser um peso que está engarrafando sua vida espiritual. Então, nós temos que seguir a orientação do autor da carta aos Hebreus. Que nós possamos tirar esse peso e nos livrar de todo o peso, de todo o pecado que nos torna vagaroso e que atrapalha a nossa trajetória espiritual. E em terceiro lugar, falamos sobre o engarrafamento espiritual no reino espiritual. E falamos sobre o engarrafamento da nossa vida, que pode ser algum peso que esteja atrapalhando a nossa caminhada. E nós vamos falar agora sobre prosperidade engarrafada. O desejo de todo mundo é ser próspero. E nós entendemos que esta também é a vontade de Deus. Mas nós vamos ler na Bíblia que Israel passou 40 anos para percorrer 200 quilômetros. Você sabe o que significa uma pessoa passar 40 anos para chegar daqui até Natal? 40 anos para percorrer cerca de 200 quilômetros. Deus tirou Israel do Egito, conduzindo ele à terra de Canaã. Depois de alguns dias, era para ele ter chegado lá. Mas Israel passou 40 anos andando em círculo no deserto. Andando em círculo sem saber para onde ia, por causa das suas desobediências. Nós lemos em Números capítulo 14, versículo 33 e 34. Seus filhos serão como
como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Deste modo sofrerão as consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Deuteronômio 28, 38. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as suas plantações. Juízes 6, versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E os midianitas, todas as vezes que as plantações de Israel estavam em flor, boa para colher, os midianitas vinham e saqueavam Israel, destruía, levava tudo que era bom, Israel empobrecia. Então essa dificuldade para prosperar, esses 40 anos que Israel passou para chegar na terra de Canaã, nesse engarrafamento no deserto, foi por causa da sua desobediência. Por causa da sua desobediência. Quando nossos olhos não estão postos no Senhor, passamos a andar em círculo na nossa vida. Algumas pessoas às vezes perguntam: Senhor, por que eu não prospero? Senhor, por que onde eu coloco a planta do meu pé, tu não me dá por herança? Senhor, por que tanta dificuldade na minha vida? Por que eu não saio desse engarrafamento financeiro? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Israel fez estas mesmas perguntas, passando 40 anos no deserto. Quando nossos olhos não estão postos no Senhor, passamos a andar em círculo. As nossas murmurações nos impedem de progredir. Capítulo 13 de Números, quando Deus manda 12 espias para espiar a terra de Canaã, 10 voltaram dizendo: nós não vamos conseguir, só tem gigante lá. Apenas 2, Josué e Caleb, disseram: nós vamos na força do Senhor e nós vamos vencer. Então aqueles espias, aqueles 10, congestionaram a vida, a nação de Israel, e fizeram com que eles passassem 40 anos para percorrer 200 quilômetros. Talvez você se converteu há muito tempo. Talvez você já deveria ser um mestre. Talvez você já deveria ser um líder. Mas a sua vida ainda está congestionada. Você olha para você: Senhor, o que foi que eu construí nesta minha vida? Eu estou com 40, 50 anos, 30 anos. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração por você no final dessa mensagem. E se houver algum congestionamento espiritual na sua prosperidade, na sua vida com Deus, ele vai fluir. Porque eu creio em um Deus que tudo pode, um Deus de milagre, de prodígios e de maravilhas. Nossas murmurações nos impedem de progredir. Em vez de nós, muitas vezes, buscarmos a Deus, confiarmos no Senhor, nós estamos murmurando no canto da parede. O meu vizinho passou, eu não passei. O meu vizinho tem, eu não tenho. Aquele ímpio conseguiu, eu não consegui. Mas Deus não nos chamou para que nós ficássemos em um congestionamento espiritual, mas que nós possamos progredir, prosseguir na nossa caminhada, na nossa trajetória, para o alvo, para Cristo, para que possamos ser abençoados na presença do Senhor. Se quisermos viver uma vida próspera, temos que ir à oficina de Jeová. Temos que ajustar o freio da nossa língua, para que a gente não fique no congestionamento. Temos que revisar a nossa vida espiritual, a nossa suspensão espiritual, em que você está suspenso, segurado, protegido, apoiado. É na Bíblia, é na palavra, é na oração.
Se não for, você precisa ir na oficina de Jeová, para ele fazer uma revisão na sua suspensão espiritual, para que você possa ficar novo e prosseguir e progredir na sua vida financeira. Nós temos que ir na oficina de Jeová, revisar a nossa suspensão espiritual, o freio da nossa língua, e encher o nosso tanque espiritual com o óleo do Espírito Santo. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão secas, sem a presença do Espírito Santo, não sente mais a graça, a unção, a glória, a majestade e o poder de Deus na sua vida. Quando foi que você glorificou? Quando foi que você chorou na oração, que você sentiu a presença de Deus? É por isso que você está nesse congestionamento, nesse engarrafamento espiritual. Mas eu quero te dizer nesta noite que o óleo do Espírito Santo está disponível na oficina de Jeová para revisar o teu carro espiritual, a tua vida espiritual, e que você possa progredir e prosperar. Portanto, trazendo como aplicação dessa palavra para nós, embora não vemos, mas existe um mundo em grande movimento no reino espiritual acima de nós, e com grande possibilidade de atrapalhar nossas orações. Oremos sem cessar e insistentemente. Embora você não veja, como o servo de Eliseu não viu aqueles carros e aqueles cavaleiros de fogo, existe as potestades do ar que nós temos que lutar, que impediu a oração de Daniel. Mas em nome e pelo poder do sangue do Cordeiro, a tua oração vai ser ouvida. Deus vai enviar a tua resposta. Persiste, continua, levanta a cabeça, olha para Jesus, porque Ele te ouvirá. Segundo, existem coisas que vieram do nosso passado ou presente, que são pesos e embaraços na nossa vida. Joguemos fora este peso excedente, para que possamos viver uma vida leve e autêntica. Esse peso de culpa, esse peso de incredulidade, esse peso de a vontade de Deus, joga, tira de cima do teu carro espiritual, para que tu ande leve, ande na presença do Senhor, progrida. E por último, se há muito tempo estamos no Evangelho, e não houve progresso na nossa vida financeira e profissional, se tudo que fizemos não progredimos, falta-nos alguma coisa. O freio de mão espiritual está puxado. Deixemos todo embaraço para que possamos viver e ser abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida. Parece, meu irmão, que eu estou falando diretamente com você que está me ouvindo, que a sua vida financeira está com o freio de mão puxado. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de providência, de milagre, de prodígios e de maravilhas. E se você está nessa situação, se você sente que há um impedimento no reino espiritual, se existe algum peso na sua vida, se a sua vida financeira, profissional não está progredindo, reveja os seus conceitos. Leve a sua vida espiritual para a oficina de Jeová, que Ele vai te abastecer, te revisar, colocar óleo na tua vida e fazer com que você continue essa caminhada. É difícil e longa, mas Deus estará conosco. Onde você estiver, coloca a mão no seu coração, que eu vou orar por você, e a resposta da tua oração vai vir hoje. Eu vou orar por você, e Deus vai tirar esse peso da tua vida. Eu vou orar por você agora, se você crê, e Deus vai fazer com que a sua vida prospere, porque eu creio é um Deus vivo, santo e verdadeiro. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita graça, de infinita misericórdia, Deus de perdão. Nós não sabemos, Senhor, nós não sabemos essa guerra, nós não vemos essa guerra, mas nós cremos que existe. E eu te peço que tu nos ajude, assim como tu ajudaste Daniel. Eu peço que tu mande os teus anjos para nos socorrer, para nos guardar, Senhor, para dar resposta das nossas orações.
e que tu possa tirar, Senhor, nos dá sabedoria para que possamos tirar esse peso da nossa vida espiritual, das nossas costas espirituais, do nosso carro espiritual, para que possamos sair desse engarrafamento que impede que a gente te adore, que a gente te sirva em espírito e em verdade. E nesse momento, Senhor, o teu servo que está preocupado, porque perdeu o emprego ou porque vai perder, mas tu és um Deus rico, um Deus que ama a prosperidade do seu servo. E nesse momento intercede por eles, Senhor. Fala por eles, Pai. Age por eles nesse momento e dá resposta da sua oração, desse servo e dessa serva que há muitos dias estão pedindo, Senhor, que tu abras a porta. Tu és o Deus que abre e ninguém fecha, Senhor. Tu és o Deus que manda. Tu és absoluto e soberano, Senhor, em todo o universo. E eu, teu servo, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, o cordeiro que foi morto, cura a enfermidade da tua serva, a enfermidade do teu servo, abra as portas, despreende, Senhor, essa pessoa que está presa, que está amarrada, que está com esse peso espiritual, e pela autoridade, ó Deus, do sangue do Cordeiro, pela autoridade do Espírito Santo, Senhor, que nós possamos nesta noite sair desse engarrafamento e possamos chegar ao teu trono, à tua glória e à tua santidade. Em nome de Jesus, eu, teu servo, te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.